Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por nos acompanharem até aqui nos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o RIPD. Não é o filme Descanse em Paz, tá? Para nós aqui no Brasil é o RIPD, que é o Relatório de Impacto a Dados Pessoais. Na GDPR é o DPIA, mesmo Assessment de impacto. Então, para que serve isso? Isso, a lei diz que o agente nacional, ele pode solicitar, né, a ANPD pode solicitar esse relatório de impacto a qualquer momento. Então, temos alguns sinais aí de como ele pode ser. Então, elaboramos aí um modelo primário aí para que vocês entendam. Então, nós temos aqui o relatório de impacto de dados pessoais. Coloquei uma breve descrição aqui na frente. Então, o relatório de impacto à proteção de dados deve ser realizado antes do tratamento e deve ser considerado um instrumento evolutivo e não como um mero exercício pontual. Sempre existirem riscos residuais que não possam ser atenuados pelas medidas em vigor. Ou seja, você trata algum tipo de dados, o risco de haver um vazamento, de haver uma violação a esses dados pessoais, ele é alto. Os dados que você trata podem envolver dados comuns, pessoais comuns ou pessoais sensíveis. Então, todas essas coisas você tem que estar pesando na elaboração do seu relatório de impacto. É importante que você faça esse estudo através da sua matriz de riscos antes, né, de você fazer toda essa definição do projeto no assessment mesmo. Durante ali o seu inventário, sua análise de gap, você avalia os riscos e já cria o relatório de impacto. Isso é vivo, né? Pode mudar a qualquer momento, mas é importante que esteja sempre atualizado, porque a lei diz que a ANPD pode solicitar esse relatório de impacto a qualquer momento. Eu coloquei aqui um cabeçalho para vocês entenderem como funciona e fui preenchendo aleatoriamente, tá, gente? Então se liguem muito ao que está descrito aqui, porque, por exemplo, aqui, ó, folha de pagamento, e aqui eu coloquei o processo de movimentação de dados para plano de saúde. Eu poderia, já que eu coloquei ali como geração de dados automático para folha de pagamento, eu poderia colocar aqui a elaboração da folha de pagamento. Ou outra coisa que fosse relacionada aqui para quando vocês avaliam um processo em que estão fazendo o relatório de impacto, ok? Então eu fui colocando bem aleatório só para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Então, a priorização da solução do risco, então é alto. Então, se eu entendi que o risco de um vazamento ou de uma violação de dados aqui nesse processo, ele é alto, então eu vou fazer o relatório de impacto, ok? Então, qual foi o processo? Eu vou descrever esse processo nesse documento. Qual o processo que estou tratando dentro dessa linha, ok? Eu posso fazer um para cada linha, como a gente fez no inventário e na análise de gap. Nós vamos fazer aqui para o relatório de impacto também, ok? Lembrando que é importante, se você já tem o inventário pronto ali, o seu data mapping pronto, nós falamos lá no vídeo do data mapping que
É importante que você tenha um controle e aqui você faça o mesmo controle. Se lá no inventário, no data mapping, você colocou que o processo do controle 3 é esse aqui, então aqui você coloca ele na linha 3 também. O mesmo para análise de gap, inventário e para aqui. Então, se for na linha 4, vai colocar na linha 4, se for na linha 7, vai colocar aqui e assim sucessivamente. Então, para cada linha, um processo relacionado com a linha que ele está no inventário ou no data mapping e na análise de gap ou no levantamento de riscos. Então, o nível aqui do risco, a descrição do processo que está sendo tratado aqui nessa linha, para qual finalidade que é para alimentar o sistema, e qual a razão. Realização de pagamento, pode ser levantamento de dados para a situação de saúde do colaborador, do cliente, do paciente, depende para qual segmento você vai utilizar. Então, qual a base legal? Então, colocamos aqui que no artigo 7º da LGPD, que é onde estão descritas as 10 bases legais, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, tem que estar descrito aqui em qual base você enquadrou esse processo de tratamento de dados aqui para realizar esse tratamento, ok? Então, de novo, o processo, o tipo, a finalidade, a razão, a base legal. Aqui nós temos os tipos de dados coletados, lembrando que eu fui colocando aleatório também, tá, pessoal? Só para preencher para vocês verem. Tem dados sensíveis? Poderia ser o numerário, o salário, o sexo, a situação de saúde, o credo, orientação sexual, enfim. Então, botei aqui só como numerário, só para vocês terem uma ideia. Se tiverem dados sensíveis sendo tratados nesse processo, coloca aqui. O método utilizado para a coleta. Então, qual foi o método utilizado? Foi preenchido manualmente lá no sistema, foi gerado de forma automática num sistema, num SAP, num TOTUS, num sistema de folha de pagamento, qualquer outro, enfim. Então, onde foi gerado, qual a metodologia usada para a coleta dos dados, como que foi coletado? Você foi perguntando e foi preenchendo no sistema? Você fez uma carga por um CSV, um XML. Então, tudo isso tem que ser colocado aqui. Quais os mecanismos de proteção? Já que o impacto, que o risco é alto, então você precisa proteger, porque você precisa mitigar esse risco, você precisa eliminar ou aceitar o risco. Se você aceitar, então você sabe que pode acontecer, então você tem que arcar com as consequências. Mas se não, procure todos os meios de fazer a proteção. Então, coloquei alguns aqui aleatórios também, pessoal. Coloquei o IAM, coloquei o PAN, o DAN, DW. Então aqui eu coloquei algumas siglas fazendo menção aos mecanismos de segurança ou de salvaguarda desses dados. Então nós temos a gestão de identidade, temos o cofre de senha, temos o monitoramento, temos o data warehouse e por aí vai, ok? Então lembrem-se que eu estou colocando algumas coisas só como exemplo e não como eles devem ser na verdade, vai depender muito do seu processo. Então as medidas salvaguardas, temos aqui, coloquei um banco em nuvem aqui da Amazon, firewall XPTO aí qualquer, e podem ter outras medidas de proteção e de salvaguarda, ok?
Então, riscos assumidos. Se você tiver, coloque aqui. Se não tiver, não coloque nada. Você não assumiu nenhum risco. Você fez a mitigação. Como que você mitigou isso? Eu mitiguei o risco colocando, utilizando mecanismos de proteção. Conforme a coluna J desse documento. Ok? Então, essa aqui é a coluna J. Se fosse J e K, e colocar aqui também. Ou pode escrever os mecanismos ali também. Eu coloquei só para vocês saberem que precisa preencher. Então, eu não assumi o risco. Eu sei que tem um risco, então o que eu fiz? Eu não assumi que eu poderia ter esse risco e ele poderia acontecer. Eu criei mecanismos de proteção para que esse risco não ocorra. Quem foi o aprovador dessa solução? Fulano de tal. Pode ser o DPO, pode ser aí um comitê de proteção de dados, pode ser um comitê de riscos. Aí cada empresa, cada organização, cada um vai utilizar um meio ou um aprovador para que essa solução vá ao ar. É importante que nessas aprovações tenha sempre o envolvimento do jurídico que trata da área do processo. Se a empresa tem um corpo jurídico, beleza, tem um responsável lá, mas normalmente para cada área tem alguém do jurídico que atende aquela área, que tem know-how, mesmo sendo todos advogados. Um tem know-how em uma parte trabalhista, outro em saúde, outra em educacional, cada um com o seu feeling, e ele vai analisar se foi feito da forma correta e dando comprovação de que isso aqui realmente acontece. E lembrando, pessoal, tudo que você coloca aqui, você tem que ter comprovação. Você tem que ter evidências de que isso realmente acontece. Não é só você dizer que isso acontece e está por isso mesmo. Se for solicitado pelo agente nacional, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então você tem que comprovar que o que você falou aqui é verdadeiro. Então sempre utilizem informações reais, verdadeiras para cada processo. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Se tiverem alguma dúvida, me falem, me mandem e-mail, coloquem lá nos comentários. Se precisarem desse modelo de documento que eu fiz aqui, podem me pedir que eu mando para vocês, sem problema nenhum. É só me avisarem. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um videozinho rápido falando sobre o DPIA, ou sobre o RIPD, ou sobre relatório de impacto à proteção de dados, como queiram chamar. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Espero vê-los no próximo vídeo. Curtam lá, compartilhem, mandem para quem vocês acharem que está precisando, que vai interessar, e acompanhem os nossos vídeos lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Forte abraço.